Plágio é uma conversa a dois com um convidado. Todas as semanas, Bruno Lemos e Filipe Gomes juntam-se a um convidado para plagiar os podcasts que gostam. É mais do que um debate, é menos do que uma entrevista. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, todas as opiniões interessam. É um debate em que nunca ninguém perde, porque todos têm razão. Ouça e subscreva o podcast nas plataformas habituais. Cumprimentar as pessoas. Boa noite a todos. Obrigado por terem vindo, sobretudo numa noite tão fria, não é? Esta primeira parte é muito arriscada. Nós fizemos na última vez no Separou para ninguém se riu. Desta vez já houve, não é mais alguém se riu. Com a exclusão do João Teixeira que não se riu. Mas nós percebemos. Acho que o Bruno tinha qualquer coisa para me perguntar. A pergunta era óbvia, ou seja, há pouco tempo estávamos a falar disso ao jantar. Um homem que se quer candidatar a presidente da Junta da Comeira, é só para perguntar se já és sócio da Comeira, não é? É verdade, sou sócio. Já paguei a joia, não paguei as cotas, perguntei hoje ao nosso presidente, mas ele estava-me a dizer que eu só tinha que pagar as cotas para o ano. Há 20 anos na Comeira. Há uma primeira vez para tudo, há uma primeira vez para tudo. Amigo Filipe, vamos convidar-nos a chamar nossos convidados? Não, antes disso eu quero dizer aqui. Umas coisinhas. Pois porque normalmente tu fazes perguntas que não têm piada nenhuma, eu pensei assim, eu desta vez não vou responder àquilo que o Bruno me diz. Leva já preparado. Não vou responder à pergunta do Bruno, vou responder completamente ao lado. Não, eu só queria dizer uma coisa, e no fundo é para enquadrar um bocadinho hoje a nossa conversa. Isto não há propriamente, quando nós olhamos, não está ali, mas é cultura versus entretenimento. Agora tive uma break. Vai-me acontecer, isto é o Alzheimer a chegar. Só para enquadrar a coisa, não existe propriamente, nós vimos aqui de mente aberta, não vamos discutir o que é bom, o que é mau, vamos falar sobre as coisas. E sobretudo eu queria que vocês retivessem uma coisa, é que tudo aquilo que nós falarmos, quer seja sobre cultura ou sobre entretenimento, o objetivo final disto tudo tem que ser uma única coisa, que é todos nós sermos mais felizes e vivermos melhor, porque esse no fundo é aquilo que nos move a todos, é que tenhamos um mundo melhor, possamos viver mais felizes, mais alegres, e isso passa também por isto. Sermos cidadãos mais conscientes passa pela cultura e passa pelo entretenimento e passa por essas coisas todas. Portanto, tudo o que falamos hoje, não esqueçam que o objetivo principal... Já te estás a proteger, é isso? Não. Sem falsos pudores, o que interessa é que no final do dia, como se diz hoje em dia, a coisa corre bem. Aliás, sejamos mais felizes e, portanto, isso é que é o fundamental. Eu desta vez até é proibido falar de irritações, portanto deixámos as irritações para os nossos convidados, porque eu sei que era um tema sensível, portanto a coisa ia correr mal. Então podemos falar... Na Comeira há pouca coisa que me irrite. Da Comeira, sim. Podemos chamar agora então os nossos convidados. Então vamos começar a chamar os nossos convidados. O primeiro, não há por ordem nenhuma especial, mas chamava então o Paulo Teixeira, que eu penso que está aqui à frente, não, ou está lá atrás. Uma salva de palmas para o Paulo Teixeira, para nós não, mas para o Paulo. A mala traz o dinheiro para pagar no fim. Sim. O Paulo Teixeira, penso que todos conhecem, portanto é uma pessoa da terra, cheia de intervenção também na área cultural, não só, mas também na área cultural. Um dos projetos mais visíveis é o Toca Andar. Vamos falar também um bocadinho sobre esse projeto, até porque há novidades. Uma delas foi a inscrição do Filipe no novo projeto do Toca Andar, que se chama Cota Andar. O Filipe só demorou mais tempo a inscrever-se, porque pelo Cota estava tudo bem, o problema é não andar. Está com algumas dificuldades. E curiosamente, os Toca Andar para o ano fazem 25 anos. O Paulo Teixeira tinha 12 anos quando fez o projeto. E chamava também aqui ao palco o nosso amigo Tony Pascoalinho. Na sala está o Tony, também uma pessoa da terra. Tem um problema que é escuteiro, é uma convivência que eu tenho tido um azar, que é só escuteiros.
O António Pascoalino é um maranhense, portanto trabalha, está numa profissão interessante, não sei se é boa ou se é má, depois é lá de explicar sobre isso, mas é interessante porque trabalha com muitos artistas de alguma dimensão. Eu de repente fui ali ao Facebook ver as últimas publicações e há lá artistas como os Dama, a Bárbara Bandeira, o José Cid, o Diogo Pissarra, a Griquito João, o Micaela, Cuca Roseta e até os Bandeiros. Não é possível. No meio desta coisa toda, António Pascoalino teve a ousadia de levar os Bandeiros ao Algarve e não foi para passar férias. Sim, senhor. Bem-vindo, António. Estamos eternamente gratos, não é? Nunca tínhamos saído da moita. Não, por acaso não é verdade, estamos com alguma regularidade ao Alcadão da Serra, que é o caso da amanhã, portanto aproveitamos já. Podemos antecipar a sugestão, não é? Amanhã ir ao Mercadinho de Natal, houve um Mercadinho de Natal também aqui a semana passada. Se quiserem ir amanhã ao Mercadinho de Natal ao Alcadão da Serra, lá estarão os bandeiros. Paulo Geira, ia começar. Falta, mas nós vamos convidá-lo mais para a frente. Paulo, aproveitava para também falar um bocadinho contigo sobre aquilo que é o Stock Andar e aquilo que foi o percurso dos 25 anos, embora se calhar vamos centrar aqui um bocadinho mais no que é agora o Stock Andar, porque certamente que a história era muito longa, mas se calhar vamos aqui nos centrar aqui nos últimos tempos do Stock Andar, até porque há projetos novos. São 25 anos de história. São 25 anos. Conta-nos um bocadinho, então, o que é o Stock Andar hoje? Hoje temos que começar por ontem. Esta aventura começou a germinar na minha cabeça em 1999, vejam bem. Na sequência da Expo, que popularizou mais para as camadas juvenis a questão da percussão. Através de um projeto que apareceu lá na altura, a convite da Expo, que fomos tocar fora. Havia percussão em Portugal já há muitos anos, é ancestral. Quem não conhece os bumbos lavacolhos, quem não conhece os bumbos do norte, os gaiteiros, os Zé Pereiras, etc. A minha paixão pessoal pela percussão vem a partir dos bumbos lavacolhos. E nessa altura eu tinha um projeto na escola, em 1979, se calhar está aqui um ou outro que foi meu aluno ou andou na escola nessa altura e conhece o Projeto Aventura da escola. O Projeto Aventura foi criado para trabalhar com a malta do desporto. A malta do desporto, da opção de desporto na escola, eram sempre aqueles que eram os gajos mal vistos. Não queriam fazer nada, eram burros e etc. E então, como havia uma turma dessas na escola, eu decidi criar um projeto com eles, para demonstrarmos que... Não foi a do João Teixeira, essa turma, não? Não. O João Teixeira é aquele que fazia parte da exceção. Ou seja, se não todos fica eles, bem, havia fica sempre a exceção. Porque eles não eram burros, havia gente que dizia isso. E então decidimos, para não dar trabalho aos inteligentes, fazer uma t-shirt que nos identificasse a todos. E então fizemos a t-shirt, mas para fazermos a t-shirt não era pedir dinheiro aos pais, era nós arranjarmos forma de arranjarmos dinheiro para comprar as t-shirts, para nos identificarmos. Não andávamos todos com a t-shirt de desporto, com alusões de bar, e a malta que tinha atividade intelectual podia usá-la em coisas mais úteis que fosse procurar os gajos que eram de desporto. Ora, arranjar dinheiro para as t-shirts, que depois também conseguimos comprar as suetes e etc., quer dizer alguma coisa. Depois criámos um lema que era animar a escola. Estamos a fazer torneios, isto e aquilo, etc. Entretanto, como a nossa escola deixou de ter condições para esta atividade, cessou a área de desporto na escola. E o que é que se ia fazer a seguir? Com malta que visivelmente tinha enormes capacidades, mas nem sempre era considerada pelas pessoas. Isto associado àquela realidade que nós conhecemos de toxicodependência, de alcoolismo, etc., fez-me pensar que haveria, provavelmente, na nossa cultura, na nossa identidade, coisas que pudessem dar prazer. E então decidi propor aos jovens que tivéssemos prazer através da percussão. Vamos tocar, vamos criar aqui situações de prazer, vamos fazer coisas interessantes, sem ter que andarmos a desgraçar a nossa vida com drogas e álcool. E começamos. Pelo menos com drogas, não é? Pelo menos. Exatamente. Se for com ginger da turma, vai tudo bem. Aliás, eu dizia... Eram 2 litros de ginger que eu trouxe, não se drogaria. E ainda está aí a garrafa, o resto já foi. Eu acho que o Dr. Vieira aceitava desta ginger para curar algumas doenças. E então, começámos ao princípio, arranjámos uns bombos e tal, e eu pus um letreiro em cima dos bombos, como ninguém pegava naquilo, pus um letreiro em cima dos bombos que dizia
é proibido não tocar. E a malta achava que era um rancho folclórico. O rancho folclórico é uma coisa nova, mas eles é que não gostavam. Entretanto, houve um projeto com estrangeiros e apareceram dezenas de miúdos e começámos aquilo como uma brincadeira de escola, que depois se tornou uma brincadeira muito séria. Fizemos uma associação, a Associação Toca Andar, andámos em guerra com toda a gente por causa do barulho. Eu devo ser o gajo mais identificado na Marinha pela PSP. Queixa de ruído sistemática contra mim. Mas a vida é assim. Andámos de sítio em sítio com rumbos às costas, até que hoje temos uma sede com dignidade para receber as pessoas, para fazermos o nosso trabalho. É preciso uns arranjozinhos, mas temos o município construiu aquele edifício e pôs-nos como projeto residente. Neste momento temos também uma secção... Já havia projetos residentes na altura deste. É verdade. Projetos residentes. Temos cavaquinhos, temos gaita de foles, temos uma escola de gaita de foles. Eu diria que a orquestra de gaita de foles do Toca Andar é a melhor orquestra de gaita de foles da Marinha Grande. Sem dúvida. Não digo que não há outra. Temos diversificado a nossa atividade para as crianças. Temos crianças de primeiro ciclo. À terça-feira de manhã temos 70 e tal crianças lá a praticarem percussão. E temos um novíssimo projeto no qual o nosso amigo se inscreveu. Tenho ali a ficha já preenchida, que são os Cota Andar. É uma orquestra de percussão em embrião que junta a malta assim um bocado mais velha que eu. Aliás, há um ou outro membro dessa orquestra que está aqui no público. E não se seja a rir, porque eu tenho ali umas fichas, toda a gente se pode inscrever. O que é que conta ali? Conta os sorrisos que aquela malta faz quando está a tocar. É uma maravilha. A bater. Mas batem bem, com sentido. Neste percurso todo, há algumas coisas que nós temos feito e que não temos feito. O que temos feito? Gravámos 2 CDs e 2 DVDs. É o primeiro grupo e praticamente o único. Eu conheço um trabalho em DVD de um outro grupo, mas é uma coisa um bocado insípida. É o primeiro grupo em Portugal a gravar um DVD de produção. São os putos da Marinha Grande. E depois não gravou só um, gravou o segundo. Gravámos 2 CDs. Eu, quando me lembro como é que foi gravado o primeiro CD, nunca mais faço outro. Foi muito complicado. Gravar com cerca de 40 minutos. Muito complicado. Mas saiu. E foi mérito dos miúdos da escola da Marinha Grande. Esta malta toda que fez aquilo. Não é? Às vezes dizem, o Paulo Zero não faz nada se não houver aquela gente toda. Eu sou, se calhar, o mais teimoso e o mais velho. Sou mais velho, sou mais responsável. Mas se eles não participarem nisto, é impossível. Portanto, temos que os atrair para estas coisas. E eles vêm e fazem aquilo que toda a gente, às vezes, consegue ver. Porque, desgraçadamente, nós temos um espetáculo de palco que mostramos em muitos sítios do país, e não só do país. Em Espanha, temos muitas vezes 5 mil, 6 mil, 10 mil pessoas a verem o nosso espetáculo, e na Marinha Grande nós fizemos 2 vezes aquele espetáculo. Que tem bombos de lavacolhos, tem jambés misturados com adufes, com bombos de lavacolhos, com caretos, com gigantones e cabeçudos, com paliteiros, com flautas de tamborileiro. Provavelmente ninguém conhece aqui o que é uma flauta de tamborileiro, mas os jovens do Toca Andar conhecem. Não é? Gaitas de foles. Há gaitas de foles de vários tipos. Cá em Portugal usamos 2 principalmente, que é a gaita galega e a gaita transmontana. Nós temos, eles sabem a diferença entre uma e outra, mas já é bom que alguns jovens saibam isso tudo, porque eles próprios são os divulgadores deste tipo de coisas junto dos outros. Neste momento temos ativos cerca de 50 elementos, mais os 60 e tal crianças, mais os 21 Cota Andar até agora, sabemos que vêm mais. Temos muitas ideias para fazer coisas. Brevemente, provavelmente, vamos entrar noutros projetos que são financiados por aquelas instâncias que há por aqui e por ali, designadamente na Comunidade Europeia, para desenvolver outro tipo de projetos. Temos muito trabalho, andamos sempre muito cansados, mas muito felizes. Porque é muito giro estar com aquelas coisas todas, é muito giro ver aquelas crianças sentirem-se bem ali, crianças e jovens. É muito giro hoje à tarde estar-me a pedir a chave, porque iam para lá estar toda a tarde a tocar uma série de coisas e aprenderem coisas uns com os outros. Passem por lá, ao sábado de manhã, para verem o que nós andamos a fazer e talvez um dia sejamos convidados para fazer um espetáculo de palco. Nós chamamos de espetáculo de palco, cá na Marinha Grande, que não fazemos há muito tempo. Uma das últimas vezes, a última vez que mostramos alguma coisa mais elaborada foi com a Cruzeiro, precisamente nas festas da cidade. E aquilo que nós fazemos há 2 décadas foi considerado por muita gente muito inovador. Nunca tinham visto.
não é admissível que na Marinha Grande, e aqui estou a falar, As irritações é mais à frente. Eu não podia as irritações. Eu não podia as irritações. Mas não é irritação. É constatação. Constatação. Quando estamos a ver artistas residentes e programadores e etc., que é tudo muito bom, eu sinto-me tão estúpido. E vocês são tão estúpidos. E outros músicos são tão estúpidos que a malta de fora é que sabe fazer as coisas. Nós não sabemos fazer nada. Nós não sabemos fazer nada. É evidente que há pessoas lá fora que sabem coisas boas e que são úteis para nós. Até nós. Vamos encher o programa que os outros idealizam. Vamos chamar quarteirão cultural, quando quarteirão na Marinha Grande quer dizer só 25 e não bairro. Aqui os assungados, as outras coisas, as terminologias. E há coisas que me irritam. A mim irritam. E irritam de cada há coisas que eu constato. Porque eu, com o Laura, há 25 anos com este projeto, já tive outros, já estive na melhor tuna académica da Marinha Grande. Se calhar alguns lembram-se da Tuna Vaz. Eu ouvi. Era a melhor tuna da Marinha Grande. Também não havia outra. Não deixa de ser a melhor? Exatamente. Portanto, andamos por aqui a fazer coisas, vocês fazem coisas, o Estado Sónico fizeram boas coisas, há outros, Duques de Quibir e outros, parece uma toda. Não digas tudo agora, depois não posso fazer mais perguntas. Muito obrigado pela vossa atenção e temos o Cota Andara para quem quiser. Já fiz a inscrição ali fora, portanto. Nós estamos a fazer aqui uma ronda introdutória também para conhecerem um bocadinho das pessoas e dos projetos. O Tony também acaba por ser aqui um convidado muito especial. Não vem no sentido contrário daquilo que representa o Paulo, ou seja, não é por estar fora, nem é por não estar como produto cultural, mas sim como programador. Mas acaba por ser interessante e eu quando nós o convidámos, ele reagiu logo desta maneira: vou ser trucidado, né? Vou ser trucidado porque eu é que trabalho com o mainstream, então vão dar cabo de mim por causa daquela história que o Frico falou no início, de que poderia partir-se do princípio que nós estávamos aqui num papel de defensor daquilo que é a cultura versus entretenimento. E a lógica não é claramente essa. Mas para além disso também não é verdade, ou seja, porque eu te disse ao Dória, eu não vou falar muito contigo, porque senão perdemos depois a argumentação para a nossa conversa. Mas quando tu convidas, e há pouco tempo estávamos a falar já está, quando tu convidas um Rui Veloso para um espetáculo teu, não deixa de ser um artista com uma forte componente cultural, portanto, apesar de poder estar a tocar nas festas da Comeira, né? Portanto, o meio pode ser mais popular, mas o produto não deixa de ser um produto claramente cultural. E a pergunta era um bocadinho esta, se tentar perceber como é que o Tony, com esta experiência nacional, porque é outra coisa interessante, temos alguém que vem de fora e há pouco no jantar estávamos a falar, às vezes dá alguns exemplos, e ele dizia, mas noutros sítios é igual, portanto não é só aqui que isto acontece. É trazer também esta componente também nacional e explicar-vos aqui um bocadinho que é a empresa, produções, andamento e que tipo de espetáculos é que fazem. Festas da Cidade da Marinha, era por exemplo um espetáculo que vocês podiam fazer? Sim, as festas da cidade na Marinha não é um trabalho que façamos, não é produzido por nós, mas é uma empresa concorrente que faz. Mas é esse tipo de espetáculo que vocês podem fazer? A face mais visível do nosso trabalho, sem dúvida, é esse tipo de eventos, espalhados um pouco por todo o país. Portanto, a Andamento Produções é uma empresa que está sediada em Tomar, e que se dedica a fazer produção de espetáculos e de eventos de uma forma geral, sejam eles voltados para música ou não, mas tipicamente acaba sempre por beber um bocadinho dessa questão dos concertos, dos espetáculos musicais. Mas vocês fazem o agendamento ou seja, aqueles nomes todos que eu falei aqui, vocês são agentes dessas bandas ou contratam essas bandas? É um bocadinho diferente, não é? Sim, vamos lá ver. A questão aqui muitas vezes tem a ver com a terminologia ou a forma como se compreende essa terminologia. Nós fazemos o agenciamento desses artistas, mas não no sentido daquilo que as pessoas acham que é um agente, que eu tenho o artista A, B e C no meu bolso. Portanto, esses artistas, tipicamente os artistas de nomes maiores, digamos assim, ou mais conhecidos, estão ligados a uma agência
E a agência tem vários artistas, mas depois existem produtores de espetáculos, que alguns artistas também chamam os empresários, que estão espalhados um bocadinho por todo lado também. E sim, portanto, no que toca à ligação aos artistas, o nosso trabalho é precisamente o agenciamento. Portanto, nós temos a capacidade não só de ir buscar o artista, mas como fazer a produção do espetáculo em todas as vertentes. Seja a questão técnica, seja as necessidades de estruturas e outras coisas, porque às vezes as pessoas, sobretudo quando se fala em valores, as pessoas não têm muita noção. O artista X custa 30 mil euros. Tá bem, mas eu posso ter os 30 mil euros no bolso, mas não é só porque eu tenho 30 mil euros para contratar aquele artista que eu vou ter um espetáculo. Se eu quiser fazer um espetáculo, por exemplo, de Diogo Pissarra aqui, vamos lá, assim como por exemplo, é pouco provável que isso aconteça porque não há condições técnicas para executar um espetáculo aqui. Não desfazendo a micro, não desfazendo, mas os micros que não têm pilha. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com as características da sala, tem a ver com o equipamento que aqui está, portanto, tem a ver com a capacidade da sala. Mas com o jantar não tem. Não, o jantar isso comemos muito bem. Mas isso é importante também porque assim, nós portanto, temos aqui duas situações. Vamos falar da Marinha Grande porque é um contexto que todos conhecemos e temos duas grandes, entre aspas, salas de espetáculos. Temos a Festa da Cidade e temos a própria Teatro Stephens, que deixou de ser Casa da Cultura e passou também é uma precisa outra vez. Às vezes há esta ideia, é a Câmara, seja ela qual for, neste caso da Marinha Grande, que quer o Diogo Pissarra, ou é a Câmara que quer artistas para animar as festas da cidade e os produtores promovem ou incentivam o artista A ou o artista B? Como é que normalmente há exceções, como eu acho? Na verdade, isso depende um bocadinho da estratégia do produtor. Em termos de venda, estratégia comercial, estratégia de empresa, a forma como uma coisa está montada. E depende também do cliente, neste caso, o promotor, que são as câmaras municipais, neste exemplo que estás a dar, seja num evento como as Festas da Cidade, ou seja um espetáculo do artista num auditório como é o Teatro Stephens. Tipicamente, o promotor, portanto, a entidade a quem parte do princípio que quer fazer um espetáculo, é neste caso a Câmara Municipal da Marinha Grande, e que está interessada em contratar um artista, pode querer contratar o artista especificamente, eu quero aquele artista, pode ter ideias para o cartaz, mas também pode chamar entidades que sabe que têm a capacidade de dar, digamos, uma consultoria artística, em direção artística, se quiseres colocar a coisa dessa forma, e aconselhar e dizer, olha, o que corre bem neste momento, digamos, numa boa relação qualidade-preço, por as características do espaço que têm, está a correr bem com o artista A, B e C. Ou muitas vezes no final do verão nós já sabemos o que é que está, digamos, a um preço vantajoso nessa altura para o ano seguinte, que também é um bom indicador para dar aos clientes, não é? Porque logo à partida estamos a poupar dinheiro para uma coisa que já sabemos, ou o promotor está a poupar dinheiro para uma coisa que já vai saber que vai dar bons resultados depois no evento do ano seguinte. Nós já estamos a entrar um bocadinho sobre estes conceitos da cultura e do entretenimento, mas queria voltar um bocadinho atrás e ia pedir ajuda ao do Filipe, que ele em 1800, não foi, mas foi há uns anos atrás. Nós, quem nos acompanha sabe disso, mas provavelmente há muitos que não nos acompanham, é normal. Nós começámos por criar uma página no Facebook, chamava-se Novos Fora Nada, mas chama-se Novos Fora Nada, e a ideia era nós podermos desafiarmos um ao outro, escrevermos com uma regularidade sobre algumas temáticas que iam acontecendo na Marinha Grande. E depois aí é que nasceu o podcast, e por isso é que ele se chama Plágio, e a página no Facebook chama-se Novos Fora Nada. E nessa altura, nós falávamos um bocadinho, escrevíamos, porque sempre falávamos, mas escrevíamos um bocado sobre isto. E há uma publicação, que eu não sei se foi lá, se foi no teu Facebook pessoal, há uma publicação que tu fazes em que mostras uma fotografia que se calhar é clarificadora daquilo que é a leitura das autarquias, neste caso da Marinha Grande, mas se calhar poderia não ser, a doutora já nos explicou isso, que isto não é só na Marinha Grande, que explica aquilo que é a confusão entre cultura e entretenimento. Mas se calhar pedi ao Filipe então para explicar um bocadinho esta foto e aquilo que tu escreveste na altura. Já agora, também para contextualizar, isto foi no dia 13 de 7 de 2021.
Estávamos em plena pandemia. Esta fotografia foi publicada no Facebook da autarquia e ela foi tirada na Vieira de Leiria. Temos ali o Rui Rodrigues, que saúde. E eu, na altura... O amigo do Plágio. Exatamente. Sempre um amigo do Plágio, é verdade. E eu, na altura, estava um bocado... Isto para contextualizar, para vocês perceberem que eu estava um bocado danado quando escrevi isto. Portanto, Nem se percebe porquê. levem o que entenderem, mas de qualquer maneira o que eu escrevi foi assim. O título era Toma lá cultura. O cartaz por cima da cabine da furgoneta é bem revelador do pensamento reinante. Lamento o incómodo, mas entretenimento não é cultura. Porque entreter é distrair, é ausência de discernimento, de pensamento, é não ter. Cultura não. Cultura é o que fica e perdura. É ter. É pensamento e vontade, é produção, criação, esforço, construção ou desconstrução. E o que respiramos, vemos, ouvimos e tocamos para nos sentirmos vivos e críticos, fecundos. Lamento o incómodo, mas entretenimento não é cultura. É evidente que eu aqui fui um bocado bruto e, portanto... Lá carinhou. E, portanto, eu aqui faço um bocadinho essa dicotomia entre aquilo que é entretenimento e o que é cultura. Porque isto chocou-me, confesso que me chocou. Porque não é uma furgoneta a passar que diz, a dizer apoio à cultura, música e movimento. Não, isto não é revelador de nada. Mas isto confunde-se muita vez com aquilo que é o pensamento político de quem está à frente dos destinos das nossas terras. E foi isso que me levou a escrever isto. E eu aproveito precisamente isto como desafio, digamos assim, e perguntava, não exatamente, não quero que vocês me deem a vossa definição de cultura ou de entretenimento, mas de qualquer maneira o que eu pedia era que isto fosse um ponto de partida, e se calhar começava ali pelo Paulo, o que é que de facto é, o que é cultura? Ui, Para o Paulo. não é fácil. Eu vou acrescentar aqui mais uma coisa, enquanto o Paulo pensa um bocadinho sobre o que vai dizer. Não sei se repararam, a semana passada, nas redes sociais, foi divulgado aquilo que eram as linhas orientadoras do orçamento da nossa autarquia, e tinha lá um valor de 1,6 milhões de euros para a área da cultura. Tendo em conta isto, a pergunta que a curiosidade com que eu fico é: eu amanhã vou almoçar com o meu amigo Marco, que está ali. Vamos escolher meio frango cada um, só que ele é vegetariano. Portanto, eu não sei desse 1,6 milhões quanto é que vai verdadeiramente para a cultura. Podemos estar a falar de 1,500 ou 1,5 milhões para o entretenimento e 100 mil para a cultura. Portanto, não fazemos a mínima ideia. Portanto, e isto é ilustrativo disso mesmo. Ou seja, este saco onde cabe tudo acaba por nos distrair e acaba por nos confundir. E agora o Paulo já tem aqui uma resposta fantástica para aquilo que é a cultura. Tenho aqui uns papéis na mão. Não, o tema da cultura é complicado, não é? Cultura, cultura, entretenimento. Eu começaria noutro sítio. Começaria no tempo, no nosso tempo. Houve tempos em que não havia tempo livre. As pessoas trabalhavam de sol a sol e logo aí, por limitações de tempo, o acesso à cultura era muito mais limitado. Mas o tempo livre não é propriamente tempo livre. Começa por ser tempo libertado. Houve alguém que se mexeu, que desenvolveu trabalho, que lutou para que, para além do tempo de trabalho, houvesse um tempo libertado, que passou a ser tempo livre. Isto é um jogo de palavras quase. Mas esse tempo livre, direi que será tempo livre de trabalho, ou tempo livre da escola, para quem estuda, não é todo tempo livre, porque nesse tempo em que nós estamos a trabalhar ou a estudar, há outras coisas a fazer. Por exemplo, na família tradicional, naquela família que cada vez vai existindo menos, mas que ainda existe, a mulher acaba o seu dia de trabalho na empresa, no escritório, vai para casa e continua a trabalhar. Tem uma série de tarefas que cada vez mais vai repartindo com o seu companheiro, mas muitas vezes é ela que tem que assegurar esse tipo de trabalho. O trabalho de ir às compras, mas o trabalho de ir às compras é interessante. Tem aqui uma dicotomia, que há muita gente que adora ir às compras. Há gente até que é consumista. Há gente que detesta ir às compras. Eu, quando vou às compras, normalmente vou a um sítio em que mais ou menos conheço as prateleiras,
levo uma lista e tento estar o mínimo tempo possível dentro daquele espaço comercial. Mas há pessoas que gostam de estar, de experimentar, de escolher. Portanto, mesmo o consumo tem aqui uma certa dicotomia. Mas esse tempo não é livre, é tempo utilizado naquelas coisas. Depois há um tempo em que nós utilizamos para a nossa higiene. É um tempo que está ocupado. Mas há outro tempo que não é ocupado com nada. Esse é o tempo libertado e verdadeiramente livre. E é nesse tempo livre que nós podemos usufruir dos bens da cultura ou do entretenimento. E aqui, quanto a entretenimento, creio que há outros conceitos que podemos juntar, que eu gosto mais. A recreação, a animação. Eu lembro-me de ser júri de papos, provas de aptidão profissional na EPAN, era júri de papos de animação, e eu dizia àqueles jovens que a animação é uma ciência do futuro. Porque cada vez mais o ser humano tem o seu emprego e depois tem o part-time, onde ganha mais uns trocos para garantir uma vida mais organizada e mais feliz. E cada vez menos a pessoa solta o chique em si. E aí entra o papel do animador, do recreólogo, daquela pessoa que através da recreação e da animação faz com que a pessoa se sinta verdadeiramente um ser social. Um ser social no sentido de estar de uma forma que não é comprometida com o trabalho ou com as atividades que já tem prescritas. E, portanto, aqui já terá lugar o entretenimento, dentro dessa área da recreação, da animação, o entretenimento em que nós estamos a assistir a uma coisa qualquer, mas que nos dá prazer estético. Ou às vezes não dá prazer nenhum, estamos ali a ouvir. Também há pessoas que vão a eventos. Eu trabalhei muitos anos no ginásio, no Alto Clube, e as pessoas que conhecem essa vida, há pessoas que vão a esses sítios por uma questão de status. Há pessoas que vão ali para conversarem com outras pessoas. Há pessoas que vão ali para mostrarem o último fato de licra que compraram na loja XPTO. Há diferentes formas de estar. Cultura já é uma coisa um bocado mais complicada. Quando nós conseguimos e podemos ter acesso à cultura, a bens culturais, que são a música, a dança, a leitura, os livros, enfim, o circo e outras coisas, que vamos com um determinado sentido estético, mas com o sentido de nos enriquecermos, de sairmos ali vendo mais coisas que aquelas que víamos até chegarmos lá, aí sim já haverá um outro fenómeno, que é o fenómeno cultural. Para haver este fenómeno cultural é preciso haver uma política de cultura, uma política estatal de cultura, uma política promovida pelas instituições públicas, política pública de cultura, promovida pelas instituições públicas, no sentido de haver cultura. Ora, é evidente que essas estruturas públicas de cultura contam com profissionais lá dentro para promoverem bens culturais e contam com outros, como são, por exemplo, as empresas, que vêm aqui ajudar. Não podemos é cair na mercantilização de uma coisa a que chamamos cultura. E neste momento, desgraçadamente, caímos muito na mercantilização das coisas. Vamos porque é mais barato, ou porque está a bom preço, que é quase a mesma coisa, ou porque isto está mais na berra e não aquilo, e caímos numa coisa de colonização cultural. Dou um exemplo. Eu até há pouco tempo fui membro do Conselho Pedagógico da minha escola. Eu sou ateu. Isto é uma declaração de interesses. Sou ateu, mas convivo com todas as religiões sem qualquer tipo de problema. Acho que devemos procurar aquilo que nos une e não aquilo que nos afasta, cada vez mais. E lembro de estar no Conselho Pedagógico, temos a aprovar atividades relacionadas com o Dia das Bruxas, o Halloween. E se isto é organizado no contexto de uma disciplina, com aquela lógica da disciplina, eu compreendo. Agora, que ninguém fale do pão por Deus, que não se chama bolinho, nem ao bolinho ou tiazinha, não sei o quê, nem coisa nenhuma desse tipo, chama-se número ninguém de pão por Deus, e foi assim que foi criado. Né? Quando não se fala disso, eu acho que estamos a existir uma clara colonização cultural. O Dia dos Namorados é a mesma coisa. Ou seja, temos promovido uma série de coisas, já para não falar, que até a cor do Pai Natal mudou por causa da Coca-Cola. Portanto, nós assistimos a uma colonização cultural. E aqui, quem tem poder faz veicular aquilo que é a sua opinião acerca da cultura. E os outros ficam subjugados. E, portanto, isto é uma questão muito complexa, até nas correntes artísticas. Aliás, há um livrinho que eu posso disponibilizar, porque tenho em versão digital, nunca disse isto. Nem está gravado. Que se chama Quem Pagou a Conta. Quem Pagou a Conta. É um livro muito interessante que mostra como é que centros de difusão de determinado tipo de conceitos e de políticas
o que fizeram para criar, inclusivamente, correntes estéticas para combater outras correntes estéticas. É um livro muitíssimo interessante, com coisas que se passaram com autores que nós conhecemos na Europa. Foram criados, foram quase inventados, foram promovidos para criarem correntes artísticas, correntes culturais, para combater outras correntes que tinham mais a ver com a tradição dos povos. Porque a cultura, em cada país, tem uma grande componente de identidade local. A cultura nacional, a cultura portuguesa, num mundo como o nosso, globalizado, em que as pessoas viajam muito, etc., é sempre limitador falarmos deste tipo de coisas. Mas temos que ter isto em conta também. A cultura, em Portugal, assenta numa identidade. Cada vez mais assenta em identidades. Na Marinha Grande, neste momento, nós temos muita imigração. A cultura que nós temos visto até agora vai se transformando, porque há outras identidades que vêm para aqui, que são diferentes da nossa. Mas a própria cultura marinhense é produto de aculturamentos, porque a população da Marinha Grande, uma parte é descendente dos escoteiros e agricultores que viviam aqui, e a outra parte é descendente de todos aqueles que vinham do norte e do sul do país, passavam nos comboios aqui, viam as chaminés e paravam porque aqui havia trabalho. Eles paravam aqui porque havia trabalho, depois traziam as suas famílias, iam construindo as suas casas com um pequeno território para haver agricultura à volta das fábricas. Por isso é que nós temos a construção desordenada que temos, tem esta origem, e é muito difícil hoje combater-se, é assim que existe, não é? E todo esse caldo de cultura levou a quê? Um gajo como eu, que decide fazer uma coisa que se chama toca-andar, com percussão, que não é típica da Marinha Grande, com gaitas de foles, que não são típicas da Marinha Grande. Qualquer dia, se calhar, vai-se dizer que isto é típico, passa a ser tradicional. Mas o nosso espetáculo tem, como eu dizia, bombos lavacolhos, bombos do norte, gaitas de foles, tem gigantones, capsulas, ou seja, nós próprios interpretamos esse aculturamento de uma forma a transmitir a toda a gente aquilo que são traços culturais do nosso país. Por exemplo, vêm-se grupos de percussão na televisão muitas vezes, têm outra estética completamente diferente. É melhor, é pior, não é melhor, nem pior. É diferente. É outra concepção. Há aí dois tu falas em muitos temas, portanto, aliás, nós já sabíamos que isto era um tema sensível porque toca em muitas áreas. Mas o Paulo tem uma veia política. Tem, sim. Eu fiz uma pergunta e ele não respondeu à minha pergunta. Não, mas há aqui dois pormenores que ele toca que eu gostava de clarificar. Aliás, tudo é política. Claro. Não é política partidária todas as vezes. Uma das coisas que tu falas, tu trazes o conceito de recreativo, não é? E é curioso, nós estávamos a falar, quando estivemos a preparar o plágio, nós preparamos o plágio, atenção, isto nós trabalhamos, isto não acha assim de nada, né? Quando entrou a Virgínia, preparou-se muito bem. E se vocês repararem, grande parte das associações da Marinha Grande, ou muito poucas, têm a palavra cultura nos seus símbolos, mas quase todas têm recreativo. A ACR, ou seja, aqui da Comé, a Associação Cultural Recreativa, SDR, Sociedade de Beneficência de Recreio 1º de Janeiro, a CIRI, Sociedade de Instrução de Recreio 1º de Janeiro, também. 1º de Maio, a do Pilar é que é 1º de Janeiro também, não é? Do Pilar. Não, da Ordem é 1º de Janeiro. Mas preparou o plano. Não, mas estávamos aqui a falar por causa das primeiras expressões. É curioso isso, porque nós não abordámos a questão do recreativo, mas realmente há alguma razão a ter. Mas há uma questão, portanto, esta é a observação e há uma questão, que é quando tu falas que a cultura colocas aí o Estado pode ser o Estado Central, ou pode ser uma autarquia, é por uma questão de combater essa questão economicista, ou seja, é para não ser necessário ser uma coisa que tem que dar lucro, ou seja, o lucro pode ser apenas a passagem da informação? Não, a malta da cultura, que felizmente ultimamente se tem organizado mais, cá na Marinha, quem é que faz cultura? Certas pessoas contratadas. É a malta como nós, e como muitos que estão aqui, dispor também a cultura, que depois do seu dia de trabalho, dedicam mais umas horas nas coletividades ou das organizações a fazer coisas. E ao fim de semana também. Vocês fazem o vosso programa, têm um blog, por uma questão de realização pessoal e satisfação. E por prazer estético de fazer aquilo, de contemplarem aquilo e de, eventualmente, terem opiniões, feedback de outras pessoas. Eu estou aqui a usar feedback e não sei que eu não gosto nada de utilizar essas palavras, é que falo mal em inglês. Falo melhor búlgaro. E, portanto, quando dizemos assim, a malta da cultura
esfalfa-se para que o Orçamento de Estado a nível nacional tenha não sei quantos por cento para a cultura. E não tem. O problema que eu coloco aqui de uma política ou de um Serviço Nacional de Cultura, público de cultura, não tem a ver com o combate de coisa nenhuma. Porquê? Porque muitas vezes o tipo de política cultural fomentada pelo Estado Central e noutras situações, né, também já sofre de colonialização cultural. Portanto, um serviço público, primeiro, tende a garantir a toda a gente acesso a coisas. E depois, os profissionais que estão na cultura, se não houver censura às suas atividades, coisa que já vai havendo, né, em Portugal e no mundo, lembram-se de um livro de Saramago, ou de Saramago ser tirado não sei de onde, que havia um livro dele, que era o Evangelho segundo Jesus Cristo. Houve problemas com esse livro. Lembram-se disso? O Lara, que era secretário de Estado, e há outras situações do tipo. Portanto, temos fenómenos deste tipo. Isto não pode existir. O criador tem que ter liberdade em todos os sistemas políticos. O criador tem que ter liberdade para criar. E ele cria. E não pode ser... eu vivi muitos anos na Bulgária. E havia lá pintores sinceramente medíocres. Eu estou a dizer medíocres, não pela minha apreciação, digamos assim, mas pelo que li acerca da obra deles, com a qual me identificava, as críticas, que tinham que fazer um quadro, uma tela do Presidente da República para depois se ingrarem enquanto pintores. Isto não pode ser assim. Não é? Não sei se percebem o que quer dizer. Tinha que fazer o frete para depois ser reconhecido. Isto não é reconhecimento nenhum. Isso é se ele paga a fatura daquilo que tinha feito. O criador não é isso. O criador deve ter liberdade para criar, mesmo que ponha em causa alguma coisa daquilo que está instituído. E é assim. Normalmente os criadores põem muitas coisas em causa. Isso é extraordinário. É muito bom. É uma das funções da cultura, claramente. Tony, deixa-me só terminar uma coisa. Já agora, o microfone na mão. Quando estava a ler coisas para ouvir aqui, né, porque nós temos de tentar colocar as coisas numa perspectiva do que nós sentimos e daquilo que achamos que é importante transmitir aos outros, se conseguirmos. Eu li uma coisa de um senhor, de um intelectual português, matemático, que se chamou Bento Jesus Caraça, que em 1933, depois da Primeira Guerra Mundial, dizia assim: o que é o homem culto? O homem culto é aquele que tem consciência da sua posição no cosmos e, em particular, na sociedade a que pertence. Tem consciência da sua personalidade e da dignidade que é inerente à existência como ser humano. Faz do aperfeiçoamento do seu ser interior preocupação máxima e fim último de vida. É isto que ele coloca. Eu creio que, de uma forma ou de outra, adaptando as palavras à situação de hoje, isto continua a ser válido. Se o indivíduo, que é aquilo que todos nós fazemos, se calhar, se o indivíduo não se resigna, se quer ir um pouco mais longe, quer compreender mais, se quer aprender todos os dias. Eu agora que estou a andar, estou a aprender coisas todos os dias. Nós temos uma luta interna, incessante, vamos sempre aprendendo, até batermos a caçoleta, como dizem os brasileiros. muito obrigado, Paulo, por esses contributos para nós podermos chegar ainda a outros pontos na área da cultura. Tony, o desafio é o mesmo do Filipe, não é? Ou seja, o que é que para ti, não só tu enquanto pessoa, Tony, mas também com a tua experiência, o que é que para ti consideras que é a cultura? Ou que é a cultura? Mas eu já agora aproveito e a pergunta dele e faço outra. É se muitas vezes, e tu se calhar és a pessoa ideal, porque és privilegiado nesse aspecto, se muitas vezes esta ponte da necessidade ou seja, na prática, simplificando, já estou a complicar, simplificando, muitas vezes o entretenimento não é uma ponte para a cultura. Ou seja, eu dou-te o exemplo, se calhar até pode ser um bocadinho absurdo, o André Ria. Para quem não gosta de música clássica, se calhar aquela forma mais descomplexada ou parva, ou o que for, de tratar a música clássica, não pode ser um bocadinho a ponte para fazer as pessoas gostarem de música clássica, pessoas que nunca tiveram acesso a esse tipo de música. E se calhar a tua atividade profissional acaba por ser um bocadinho, às vezes, o espelho dessa possibilidade. Eu acho que tu deste um exemplo no caso do André Rio. Eu não gosto. Não estamos aqui a julgar quem é que gosta ou não é? Porque pronto, a questão nunca vai por aí. Eu, pegando na pergunta original do Bruno, do meu ponto de vista, a cultura,
acho que será até o conjunto dos usos, dos costumes, das tradições que as pessoas têm numa determinada zona. Por exemplo, no caso da cultura maranhense ou no caso da cultura nacional, acho que conseguimos agregar aqui e pensar sempre alguns exemplos que são concretos dessas zonas. Mas, e beber um bocadinho mais à tua pergunta, eu acho que o entretenimento, muitas vezes, para não dizer sempre, faz parte da cultura, porque a cultura também nos entretém, não é? Eu acho que se nós tivermos, se olharmos para esta citação que o Paulo fez de Bento dos Caraça, acho que é interessante, mas se levarmos aquilo demasiado à letra, se nos quisermos literar sem tirar prazer disso, do ponto de vista estético ou não, também é pobre, não é? Ou seja, enriquecemos, mas se não tiramos prazer disso, parece-me que pode... Não sei. Acho que é tudo... Acho que a vida corre melhor quando somos felizes a fazer as coisas, ou quando tiramos felicidade daquilo que fazemos. E, portanto, eu acho que o entretenimento é uma parte da cultura. António, a cultura também nos entretém, como tu dizes, concordo perfeitamente. Mas, ao contrário, não é bem verdade. Ou seja, o entretenimento pode não nos aculturar, ou seja, pode não acrescentar nada, não é? Obviamente, sim. Obviamente. Mas gosto sempre de ver a questão ao contrário, não é? Porque acho que exemplos de entretenimento, só por, quase diria, pelo passatempo, não são fáceis de encontrar. E eu gosto sempre de ver, do ponto de vista do meu trabalho, a questão das culturas locais, porque a empresa onde trabalhamos pelo país todo, de Monção até Silves, até onde estivemos com os Joanalhos, por exemplo. Trabalhamos um bocadinho pelo país todo e há uma coisa que eu gosto muito do meu trabalho, é a possibilidade de perceber essas diferenças entre as culturas dos vários locais. E eu acho sempre que, no caso concreto das festas das cidades, obviamente aquilo que nos leva lá é a capacidade de trabalhar e de levar esses grandes nomes que atraem muita gente, mas o que gosto dessas festas é a possibilidade de dar palco a artistas locais, à cultura local, que se calhar de outra forma não teriam palco, uma forma de se expor a tanta gente. E acho que isso é a grande riqueza de fazer uma festa desse género, não é? Um evento desse género. Porque a promoção da cultura local é uma coisa que acho que deve ser valorizada nas próprias terras e ao mesmo tempo esse tipo de eventos são também uma possibilidade de atrair pessoas que vêm de outros pontos vizinhos ou outros pontos do país e de mostrar a essas pessoas, portanto temos aqui uma ligação também ao turismo, mostrar a essas pessoas aquilo que é a cultura local. Naturalmente as pessoas vêm podem vir ou não, mas por um grande nome, mas acabam por ver tudo o resto daquilo que é a cultura local. No caso, exemplo até do exemplo concreto de Estoque a Andar, é uma coisa única e que nunca se viu em mais lado nenhum, certamente. A Cuca Roseta, eu posso ter vindo ver a Cuca Roseta foi em 2016, por aí, 15, 17? 22, 21. Já foi depois? Já não tenho ideia. Posso ter vindo ao espetáculo ver a Cuca Roseta, mas em mais lado nenhum vou ver a Cuca Roseta a atuar no Estoque a Andar. E este tipo de coisas hoje em dia vê-se... Tiveste-nos gramado? Não. E este tipo de coisas hoje em dia vê-se muito. Há muitos promotores, há muitas câmaras municipais, se quisermos ver deste ponto de vista das festas das cidades, há muitas câmaras municipais que pedem precisamente esse produto, que é, temos aqui uma filarmónica, temos aqui os nossos jovens que estão a aprender, ainda há bocado o Filipe dizia, as filarmónicas são as grandes escolas de música do país, não é? Temos aqui as nossas crianças e jovens que estão a aprender música na filarmónica e de repente estão a partilhar palco com um nome, com um Luís Presas, ou uma Sofia Escobar, ou sei lá, podia dar aqui um milhão de outros nomes, coisas que já fiz e que acho que são interessantes e que enriquecem todas as partes.
Obrigado, António. Olha, nós, calhar, há um tema que nós queremos falar sobre ele, que é os artistas locais, e aproveitava para convidar e para chamar aqui dois amigos nossos, o Zé Polido e o Donato, até um bocadinho provocador, né, que são artistas locais. Mas como nós queremos falar sobre esse tema, por isso aproveito. Um agradecimento especial ao Zé por ter aceito este desafio e ao Donato, que ainda por cima foi ver o Benfica. Por acaso correu bem, senão ele telefonava pelo caminho a dizer que afinal não podia, atrasou-se e tal. Se temos perdido, isso é um problema. Temos aqui desde as 3 horas a fazer o som, vamos lá ver se isso ficou bom. Olá, tem som? Já não é mau. Sim, vamos lá ver se isso. Já está aí? Não, espera aí, baixa aí. Está desligado. O Donato não estava cá no início, mas eu gostei, não sei se eu aproveitei que não estavas cá para mostrar uma foto do primeiro concerto que nós fizemos aqui na Sé da Comédia. Foi. Há uns anos atrás, assim. Sim, acho que sim. Uma salva de palmas então para o Zé Polido e para o Donato. É assim já. Não sei se não foi a última vez que ouvi esta música, talvez foi no Subar, não sei. Portanto, acaba por ser ainda um momento mais especial. E pronto, e faz, lá está a tal história da cultura que não é só, não está só naquele produto, mas está tudo o que está contextualizado à volta.
Esta música é do Estado Sónico. Do Estado Sónico. Provavelmente tiveram a oportunidade de ouvir o Donato com o projeto dele com a Rua Direita das Festas da Cidade, em que o Zé também foi lá participar um bocadinho, também lá com algumas músicas. Zé, depois vou pedir para vocês ficarem aqui um bocadinho connosco também para discutir alguns temas, nomeadamente a questão do artista local. Mas fala-nos um bocadinho daquilo que foi o Estado Sónico na altura, até porque uma das coisas nós tínhamos dúvidas e perguntámos ali ao jantar. Curiosamente, o Estado Sónico, não sei se vocês têm a noção, mas ele já vai explicar um bocadinho daquilo que pode ter sido o Estado Sónico naquela época, num contexto não havia YouTube, né? Não havia essas coisas. Estávamos assim. Completamente assim. E aquilo que foi o Estado Sónico a sair da Marinha Grande, portanto sem grande tradição, ou sem nenhuma tradição nestas áreas, e aquilo que teve em termos de repercussão lá fora. E curiosamente, estivemos aqui tirando duas situações muito excepcionais, uma que os Estado Sónico já estavam quase na parte final, na altura do 25 de Abril, e outra uma situação também muito... Isso até os bandagens. Os bandagens, toda a gente, António e eu. Esse alinhamento fomos nós, os bandagens, e foram os morantes. E, curiosamente, a autarquia, e aqui não estamos a falar do Presidente A ou do Presidente B, nunca contratou o Estado Sónico para tocar. Não. Acaba por ser Nunca fomos abordados pela autarquia nesse sentido. O Estado Sónico em si nasce numa época seca, em 88, 89, como Estado Sónico, tem uma gênese anterior, onde eu não estava presente, e onde estava, os fundadores principalmente são o Tiago Granja, é o Mário Nicolau, é o Guerra Vicente, é o Nuno Lopes, o Alexandre, e o Luís Guerreiro, e depois havia mais malta que estava ali envolvida, que eram os 77 e umas outras bandas que eles tiveram antes, mas foram projetos embrionários que surgiram pela carolice de putos que queriam tocar, queriam brincar uns com os outros, mas brincar a música. Mas a coisa acaba por sair da Marinha e acaba por chegar. A coisa depois, os 77 acabam por morrer ali um bocado. Eu era amigo do Pedro Granja já há longo tempo, e portanto o Tiago é mais novo do que eu e era o puto lá de casa. E no fundo depois eles acabam, sabiam que eu cantava, mas cantava de forma não propriamente direcionada a qualquer coisa, cantava. Pronto. E convidaram-me para experimentar cantar e fundou-se o Estado Sónico assim. O facto de, a partir daí, tudo é feito com carolice. Tudo é feito à maneira que nós podíamos fazer e da maneira que nós conseguíamos fazer, com a ajuda dos pais, com a ajuda dos amigos, com a ajuda de muita coisa, e criou-se um núcleo duro que, pelo interesse que tinha em produzir música, porque os ensaios não eram ensaios, os ensaios eram dias. Então nós fechávamos uma sala de ensaio e estávamos dias a tocar pelo prazer de tocar. Que era uma prática muito habitual na altura, né? As bandas de garagem eram isso, ou seja, nós se juntava quase todos os dias. Nós tivemos uma sorte de estar nesta gênese, porque e o Donato teve nessa parte, na segunda parte do Estado Sónico, e viveu isso também. Nós tivemos uma sorte imensa de ter uma coletividade como o Operário. E de ter os pais do Tiago também na altura que foram pedir ao Operário para nós podermos ensaiar lá, porque eles em casa deles já não nos podiam ouvir, porque nós fazíamos uma coisa desgraçada, portanto, dávamos cabo da casa e cabo da vizinhança. Como podes imaginar, todos os nossos dotes musicais não eram fantásticos, o único gajo que sabia música era o Guerreiro, porque estava na Filarmónica. E com uma banda de rock tocava a trompete, né? Exatamente, e uma banda de rock com uma trompete, portanto, uma bateria a martelar, os outros a tentar perceber o que eram cordas, e ele com uma corneta, aquilo era um fandango. Estás a esquecer do primeiro gajo que te acompanhava, não é? O primeiro gajo que me acompanhava? Sim, obviamente, aqui o cara amigo, também tocámos muitas vezes à fogueira, com umas salsichas com molho de tomate, isso mas sim, tudo isso, quando chegamos ao Operário, nós tivemos que construir a nossa sala de ensaio, porque o que nós fomos ocupar no Operário era uma garagem, era um antigo corral das mulas da Covina. E aquilo não tinha paredes, tinha teto, felizmente, tinha uma parede lateral, não tinha parede frontal, nem a outra lateral. O pai do Guerreiro e o pai do Alentejano ajudaram-nos a fechar as paredes. O pai do Alentejano fez a porta de entrada da loja. Nós forrámos o teto
teto com aquilo que conseguimos forrar, que eram os restos de cortiça daquilo que se fez e que ainda hoje existe no Bar do Operário. E tínhamos o nosso ninho, pronto, e ali fomos ficando. Depois fomos escorraçados dali também, não interessa porquê, mas finalmente depois fomos ocupar um lugar nobre que pudemos ensaiar durante anos a fio, e o Donato já estava, num palco. E o palco do Operário, quem passa pelo palco do Operário sabe que é um palco fantástico, não é? Pronto, e para teres o prazer, e para teres o usufruto e a liberdade de estar naquele palco até às 3, 4, 5 da manhã a ensaiar, que era o que muitas vezes acontecia, porque todos nós trabalhávamos e todos nós estudávamos e estávamos fora, e portanto íamos ensaiar às 9h30, 10, 11, e as coisas estendiam-se e não chateávamos ninguém. Não é? Ter essa possibilidade e essa facilidade e esse prazer era... Pelo menos os pais estavam em casa a pensar, olha, estão lá entretidos. E não estão na droga, não é? Estão lá entretidos. Ao menos não estão na droga. Sim, mas isso é uma realidade. Com o Donato tivemos uma experiência grande, estávamos na ordem, na altura, e quando saímos da ordem, vamos para a casa do baterista, por causa disso mesmo, porque mais vale virem para cá do que andarem perdidos. Então é um bocadinho essa experiência. Não, mas tudo isso era feito à custa de tudo que nós vivíamos, mas em favor e em troca de nada, porque todos os concertos que nós fazíamos e arranjávamos éramos nós que tínhamos. Sim, essa é outra coisa também interessante, e há pouco o Paulo estava ali a falar da questão dos dinheiros, ou uma abordagem é essa. Os financiamentos, aquelas coisas todas, nessa altura o dinheiro era o menos relevante. Né? Era o menos relevante. Isso é uma prática até, é uma prática que hoje em dia, depois se instalou, e durante os anos 90 reinou, e durante muito tempo ainda reina em alguns lugares, que é, as bandas novas não precisam de receber dinheiro. Têm de provar que merecem receber dinheiro. Que é um erro completamente estúpido, não faz sentido absolutamente nenhum. Uma banda vai mostrar o seu trabalho. E vai mostrar o fruto de muitas horas intensas de trabalho, e vocês sabem perfeitamente disso. Toque bem, toque mal, não interessa. É o trabalho deles. E portanto, vai mostrá-lo e merece ser recompensada minimamente por isso. O que acontecia em muitos bares e o que acontece ainda hoje é, ok, vocês vêm cá, tu pagas para tocar. Não é? Porque tu vais daqui para Lisboa, ou para Coimbra, ou para Faro, e vais às tuas custas e vais receber 100 euros para a gasolina. E depois a estadia, quem é que paga, e o resto, portanto, há custos. E como eu falava, há custos de produção, há custos de criação, há muitos custos associados a tudo. O que nós fazíamos era tentar minimamente guardar o máximo possível, investir do nosso e dos nossos pais também durante muito tempo, e ter ali um bolo que nos permitisse de vez em quando ir tocar mais longe. Felizmente tocámos de norte a sul, mas sempre às nossas custas. Telefonávamos e marcávamos e mandávamos cartas e mandávamos maquetes e mandávamos discos e mandávamos coisas. Mas já agora eu vou dar um exemplo. O sangue corre de ti. O sangue corre de ti. Corre pelas ruas onde passo, pelas casas onde moro, correu da ferida aberta do ódio à liberdade. Isto vale zero. Agora vou dar outro exemplo. Meto o carro, tiro o carro, à hora que eu quiser. Vale milhões. Vale milhões. Perceberam o que eu quis dizer? Eu não estou a desvalorizar o Kim. Eu gosto do Kim. O Kim é uma pessoa que eu gosto, que admiro. Mas obviamente que aqui nós temos de ter sempre em conta o processo criativo, e este para mim é uma das principais questões que me leva a diferenciar o entretenimento da cultura. É o processo criativo. O processo criativo, ou seja, Que é um dos pilares da cultura. é um pilar essencial da cultura. Não é? É um dos pilares essenciais da cultura, sem dúvida nenhuma, porque tu vais, toda a expressão artística, toda a expressão de vida social que tu podes trazer como um ato cultural, tem de assentar nesse pilar criativo. Agora, obviamente, criares não vou dizer que tem o mesmo valor, ou seja o que for, as pessoas identificam-se mais com uma, mais com outra, não interessa. A questão é que tu tens, fazer chalaças é uma coisa, mas tens de pensar nas chalaças na mesma, não é? Portanto, e fazeres uma poesia é outra coisa, mas tens de criar a poesia na mesma. Portanto, há sempre à volta disso uma gênese de pensamento que depende do objetivo e do fundamento para o qual tu estás a pensar o produto que estás a criar.
No fundo, ou seja, nós quando nos ligámos, a nossa ideia era o rock, era essa a nossa gênese, era essa a nossa identidade, era isso que nós queríamos. E essa letra desta música que foi cantada agora, que é o Sandro, é talvez a letra mais política que nós tivemos, porque foi uma intenção política. Tinha a ver com aquilo que nós vivíamos na nossa cidade no final dos anos 80. Portanto, tinha a ver com aquilo que nós éramos. Nós éramos de uma cidade industrial. Muitas vezes dizemos porque é que nós soávamos assim. Nós não soávamos, talvez para outros ouvidos, soássemos diferente das bandas de Coimbra ou de Lisboa, porque a nossa vivência era esta, e a vivência delas é aquilo. E isso é que é um fator cultural. Ou seja, é aquilo que tu vives naquele momento, naquele espaço, no teu espaço. E a forma, e a memória, e como tu incorporas todas essas sensações e essas vivências dentro do teu ato criativo. Sim, a pesquisar algumas músicas, já não ouvi há algum tempo de Estado Sónico, ouvi-las agora é uma experiência completamente diferente, não é? Sim. E é verdade o que tu dizes, ou seja, como vocês acabam por ser os primeiros com mais peso aqui na Ilha Grande, há uma estrutura base que depois nós lembramos de outras bandas, como as nossas e outras que andam à volta, e a estrutura está lá, quer dizer, a lógica está lá. Sim. Mesmo não tenha sido propositado, a coisa acontece. Nós felizmente, e acho que também não tínhamos noção disso, ou seja, quando estás no momento tu não tens muita noção do que é que está a acontecer, estás a criar. O impacto que o Estado Sónico teve em termos locais foi maior do que aquilo que nós pensamos. Porque muita gente ainda hoje fala em nós. Até porque havia, tu falas do ensaio, havia muito esta partilha de ensaio, ou seja, vocês ensaiavam e tinham lá 4 ou 5 pessoas a ver, a porta estava aberta. Estava sempre gente a ver os ensaios. A sala de ensaio era tipo um bar. Né? As pessoas entravam, sentavam-se, perguntavam se podiam entrar, se entravam-se, bebiam uma jola, vinham-se embora. Quando lhes apetecia, às vezes estávamos, obviamente, a criar outras coisas e havia, como é tudo, discussões ou outra coisa qualquer, e havia momentos mais tensos e não deixávamos que as pessoas entrassem, obviamente. Tínhamos de ter ali uma certa resguardo. Mas a porta estava sempre aberta para quem queria entrar, mesmo no auditório. A mesma coisa. Zé, Sandro foi agora esta música, o que é que a gente vai ouvir agora? Nós vamos estar um bocadinho mais convosco, depois também quero falar com o Donato sobre o projeto dele, mas... Vamos buscar a última original. Sim, Mentira. Esta chama-se Mentira. As cábulas às vezes são precisas. Preciso de óculos. Mas lá está, lá vai o tempo em que não era preciso os óculos, não é? Mas pronto, ok, ainda aqui. 1, 2, 3. O que eu não sou nada me diz, nada tenho para te dar. De tudo aquilo que eu quis, nada posso encontrar. Aquilo que posso esquecer, no fundo é tudo que eu quis amar. Quero romper a surda voz da mentira que somos nós. Nada me conduz, nada me seduz, ninguém quer crescer, nada para dizer. O que eu não sou nada me diz, nada tenho para te dar. Os espaços onde me vês, no fundo é tudo que eu quis amar. Quero romper a surda voz da mentira que somos nós. Nada me conduz, nada me seduz, nada para dizer, nada para dizer. Nada.
romper a surda voz da mentira que somos nós. Nada me conduz, nada me seduz, nada quer crescer, ninguém para dizer. Obrigado. Esta música foi das últimas músicas, não é das últimas que nós temos coisas que escrevemos já depois disto, mas sim, mas foi das últimas músicas que nós escrevemos como coletivo. É uma das músicas que nos deu e que nos dá bastante prazer de tocar. Pode ser que entretanto nos convidem para o quarteirão cultural. Olha, Zé, se calhar eu pedia-te só para, um bocadinho mais para trás, só para o Filipe não ficar tão escondido. Já está a ficar em segundo plano. Isto é um tema terrível, porque ainda por cima de convidados incríveis que nós aqui temos no palco, é difícil gerir aqui o tempo e tudo o que gostaríamos de falar. Mas há aqui esta temática do artista e do artista local, que é uma das temáticas sempre muito curiosas, e do meu ponto de vista muito rápido, porque eu prefiro ouvir as outras pessoas, mas é uma das minhas irritações, apesar de não querer falar sobre irritações, por várias razões. Para já, porque acho que é um desprestígio eu ser convidado para tocar só porque sou artista local, ou seja, preferia ser convidado porque tenho alguma coisa para mostrar e para passar às pessoas. Segundo, porque se todas as câmaras optassem por contratar, no limite, né, artistas locais, nós nunca éramos convidados para ir tocar a sítios como o António nos levou, ou Arganil, ou amanhã Alcadão, porque há de haver lá artistas locais tão bons ou melhores que nós. Portanto, essa é outra das razões. E depois porque há quase uma pressão para que, independentemente da qualidade do tal artista, ele aparecer e ter espaço só porque temos para pôr um artista local. Depois há outros pormenores, ou seja, em específico aqui na Marinha Grande, se calhar metade dos artistas locais que vão às festas da cidade, por exemplo, não são locais, portanto, ou seja, são artistas, efetivamente, mas não são da Marinha Grande sequer. Depois acaba por ser estas coisas, porque depois não é fácil depois respeitar todas estas limitações. Mas é um tema muito sensível sempre. E eu começava pelo pedido, se esta expressão é agradável para ti, ou seja, se tens algum gosto especial por isso, ou se isso te faz alguma urticária, convidar o Zé Polido para tocar porque é muito urticária. É uma expressão que eu não gosto, porque acho que o local, o local faz onde tu estás, não é? Há pessoas que, como tu dizes, estão cá, fazem coisas cá, não são de cá, acabam por ficar cá. Acho que isso é irrelevante para aquilo que o artista acaba muitas vezes por produzir hoje em dia. Também não é só por ser local que eu tenho de ter um palco para tocar. Como ele disse há bocado e bem, felizmente pode haver eventos onde os artistas locais podem ter uma expressão de palco, ou uma partilha de palco, ou uma exposição com um público maior, que lhes permite mostrar um pouco daquilo que eles fazem. Agora, acho que o artista em si tem de fazer um pouco por ele também. E isto pode parecer mal, mas acho que tem de se fazer às vezes um bocado de merecer determinadas situações. O palco está cá, o palco é um local importante, não é um local sagrado praticamente em termos daquilo que é a expressão, do que tu podes mostrar às pessoas cá para fora, e acho que tens de merecer um bocadinho poder usá-lo. Tivemos um exemplo disso, nós falámos há pouco tempo, há uns anos, um artista local, nesse que era da Beira, mas era mais ou menos local, vai à televisão e por isso tem um palco fundamental nas festas da cidade a tocar uma coisa que nem sabia tocar, né? Mas pronto, teve um palco incrível. O que é? E aconteceu. Filipe, tu muitas vezes falas, não nesta perspectiva local, mas falas na perspectiva do artista, na perspectiva da criação. Ou seja, para ter esse palco, como o Zé Polido diz, e para o merecer, quer dizer, é preciso também ter alguma produção artística. Às vezes falas um bocadinho disso, não sei se queres trazer também aqui para o tema para ainda baralhar mais esta questão do artista local. Pois, eu também me causa urticária, preferia que chamassem artistas autóctones. Acho que era mais interessante, era menos banal. Mas eu não consigo desligar, e para mim a cultura tem 4 pilares. E um desses pilares é a criação. O outro será a memória, o outro será o ensino e o outro será a cidadania e a liberdade. Eu já escrevi sobre isto e já reproduzi isto 1 milhão de vezes,
ninguém pega. Estou à espera que alguém se lembre disto. Mas talvez porque eu confesso que sempre senti essa necessidade. Isso para mim é uma coisa quase como respirar. Criar qualquer coisa para mim é fundamental. E portanto eu não concebo a cultura sem este pilar que é fundamental. E muitas vezes o que acontece é que sem este pilar, só com os outros três a coisa fica manca. E às vezes aposta-se nos outros três e este fica um bocadinho para trás. E eu, como valorizo muito isso, para mim a palavra artista não é só aquele que reproduz, mas é também e sobretudo aquele que cria. E é aí que eu vejo uma grande vantagem em convidar as pessoas que criam, sendo locais. O Tony dizia à hora de jantar uma coisa que também é um bocadinho verdade, é que eu como criador ninguém me conhece, obviamente, e se calhar se me conhecerem será na minha comunidade. E portanto, se calhar é mais fácil convidarem-me aqui do que me convidarem para ir a um sítio qualquer onde eu não tenho expressão nenhuma e onde muitas vezes a qualidade dos eventos é medida pela quantidade de pessoas que lá vão. Reparem que este ano as festas da cidade tiveram 200 mil pessoas de acordo com os números oficiais. Isso revela o quê? Eu não sei. Revela que as pessoas aderiram à massa. É verdade. Mas porquê? Porque foram ver o Donato. Eu ficaria muito contente com isso. Há lá muita gente. Eu ficaria muito contente com isso, obviamente. Ou seja, nem sempre o que é quantidade pode ter a ver com a qualidade e com aquilo que fica. E depois há aqui outra coisa que é, muitas vezes, a história de nós dizermos que o Estado tem que investir e tem que pagar e não sei o quê. Mas nós também temos que pagar a cultura. Porque senão nós estamos a desvalorizar a cultura. Completamente. Porque nós, quando temos um evento onde não pagamos nada, vamos. Mas se tivermos um evento que temos que pagar, eu aqui há uns tempos li um artigo no Jornal Líria, muito interessante sobre isso, e onde chamava a atenção que é o próprio Estado é que está a desincentivar que as pessoas gastem dinheiro em cultura. Porque eu posso gastar uma pipa de massa para ir ver jogos de futebol, mas depois para ir ver um espetáculo qualquer, não, isso é muito caro. Porquê? Porque eu não preciso, porque tenho uma Câmara Municipal que paga tudo, é que os puserem eu vou lá ver de bordo. E se calhar a maior parte das vezes até está às mostras. Não estou a falar demais com o outro. Desculpa só mais chega, mas tens uma questão das prioridades que acabam por se ditar dentro daquilo que é o veículo depois da culturação que nós vamos ter. Eu estava a pensar numa coisa, há pouco falavas dali da altura em que surgiu o projeto e dizias exatamente as letras que escrevíamos, as músicas, a forma como criávamos, era aquilo que se sentia na cidade. Foi qualquer coisa que disseste deste género. Eu acho que a expressão local vem um bocadinho daí também, não é? Ou seja, eu consigo entender que pensemos o termo de forma pejorativa, mas eu vejo exatamente ao contrário. Se começas a criar com base naquilo que está na tua comunidade, à tua volta, que eu acho que é uma ideia interessante, isso cai-te esse papel, não é? Mas o interessante depois e o salto que depois os grandes, vamos dizer assim, artistas dão, conhecidos que seja, tem a ver com isso. É a capacidade que têm muitas vezes de levar a cultura, seja local, seja uma coisa mais própria deles, de uma figura, de uma personagem que criam. Portanto, eu desafiei-me a ter tentar mudar o chip um bocadinho do pejorativo. Não, a questão do pejorativo é que a pejorativa acaba por nem ser o que eu coloco como pejorativo, acaba por se tornar pejorativo muitas vezes pelas instituições e pela maneira como se olha para as pessoas do local. Obviamente, o teu ato criativo, as primeiras sensações que nós temos é do sítio onde estamos, é do sítio que vivemos, é da escola onde vamos, é dos amigos que temos, é dos problemas que se passam em casa, dos amigos que temos, não é? Do tipo de amigos que temos. Lá vem essas coisas, como também se nós fôssemos muito melhores que os outros. Mas tudo isso, e quando incorporas tudo isso e começas a pensar como é que tu podes expressar isso que sentes, porque acabas por sentir, como ele diz, essa vontade de deitar qualquer coisa cá para fora.
obviamente isso tens de pegar por aí, não é? É por aí que vais pegar, porque eu cantar uma música qualquer sobre um tema qualquer que se passa em Inglaterra ou em Espanha, não o vivo, não estou lá, não sei. É a mesma coisa que eu cantar sobre as ruas de Lisboa, não estou lá. Se eu não lá for ou se eu não andar, posso imaginar, posso tentar, e hoje com a IA é muito mais fácil fazer isso, não é? Mas não é a minha experiência, não é a minha vida. E isso faz de mim, como tu dizes, obviamente, o local, trago o local, e depois levo o local para fora atrás de mim, levo. E isso faz com que as pessoas depois, quando eu canto determinadas músicas ou toquem determinados temas, se identifiquem, porque há locais também no outro lado que têm o mesmo tipo de vivência, as vivências vão-se tocando. Sim, isso aí concordo, claro que isso é positivo, sem dúvida nenhuma. É pena quando muitas vezes se olha para o artista local de uma forma mais... coitadinho. É um bocado isto. Vamos dar um bocadinho de palco. É um bocado isto. Bom, é só por aí. Não, mas é interessante porque... Temos que cumprir uma cota de... Sim, quer dizer, sim. Isso não Porque o Tony traz aqui uma série de perspectivas diferentes a olhar para o artista local e que nos também obrigou ali a pensar um bocadinho sobre isso. Já agora, O Paulo, é isso que eu queria perguntar, não sei se vai de encontro àquilo que tu queres dizer, mas... artista local. Artista local, é isso mesmo. Imagina os gajos a falar no tasco, és um artista. E o outro local... O árbitro de futebol, palhaço. Ser palhaço é uma coisa muito complicada, é preciso ter muita categoria. Para ser artista, versus pessoa que cria, é preciso ter muita categoria. Local. A palavra local, para mim, de facto, é um abastradamento da coisa. Eu estava-me a lembrar, de sempre os bons irmãos e as coisas mudam. Cultura é assim. A cultura é assim, vai mudando. Nas festas da cidade temos o palco Stephens, os artistas de cá. Depois temos o outro palco grande. Se calhar há condições para fazer 2 palcos de dimensão diferente, provavelmente. Não é? Mas o tal artista local, a malta que produz cultura, os criativos da terra, não têm lugar para tocar. Nós tivemos a honra de tocar com a Roseta. É uma honra. Noutra altura... Olha que ficou-te marcado, tu só falas de Roseta. E aliás, toda a gente dizia, estavas lá e tal. Eu só no filme é que vi que estava a passar. Que eu quando estou lá estou de costas. E não sei se ela ia nua, mas quase. Por isso é que os gajos estavam à minha frente do toca-andar e não olhavam para mim. Bem, mas era por bons motivos. Mas é uma honra tocar naquele palco, com aquela dimensão, com aquela produção. Qualquer criativo, qualquer artista, usando o sentido mais positivo das coisas, teria gosto em trabalhar no sítio daqueles, com aquele público. É evidente que o palco Stephens, estão a ver onde é que é. Na zona onde está toda a gente a comer a beber e os gajos em cima do palco a fazerem umas coisas. Desculpa-me, mas isto é abastradamento. Objetivamente. Não estou a dizer que a ideia das pessoas que criaram aquilo foi esta. Provavelmente foi para dar em palco ao maior número de artistas possível. Mas, de facto, resulta nisto. Eu, quando vou a um sítio que toca a andar, tocar, dizer, deve ser agradável como caraças, estar em meio dos armaduros a baterem uns tambores e a malta a comer e a beber. Deve ser giríssimo. Não funcionam as coisas assim. É uma questão de dignidade de quem produz cultura. E é evidente que, normalmente, o artista tenta fazer, o criativo, tenta fazer o melhor possível. Então, a gente tenta fazer o melhor possível. Às vezes, o melhor possível é um bocadinho ainda aquém daquilo que é necessário. Mas, se calhar, com mais tempo, com a ajuda de outros grupos, e para isso temos de estar voltados uns para os outros e não uns de costas para os outros. É fundamental isso. Por isso é que o que há tempo propus à Câmara, que era um centro de artes, um centro municipal de artes, onde pudesse congregar tudo. Depois apareceu o quarteirão. É uma visão, é uma forma de ver as coisas. Agora, as pessoas propõem coisas como forma de resolver os problemas. E as outras pessoas têm opinião acerca daquilo que as pessoas propõem. E é assim que nascem as coisas. Acerca de propostas e contrapropostas. Portanto, seria muito interessante, na linha do que estávamos a dizer aqui, que o palco, aquele palco grande das festas da cidade, pudesse ter artistas dos chamados locais, são artistas, tocam em qualquer parte do país, são maranhenses, só escolheram a Marinha para viver e para criar. A par de outros. Juntar os dois, era espetacular isso. E haver 2 palcos com importância, enfim, um maior que o outro em dimensão, porque a dimensão do palco principal das festas é grande, é complicado, é um palco muito mais caro e se calhar não há condições financeiras para ter 2 coisas do mesmo tamanho. Mas
há condições para ter duas coisas com dignidade idêntica e com artistas a produzirem coisas. Eu dizia há pouco, aquilo que nós fazemos no Toca Mar, nós temos uma música que não é original, as outras são originais, são criações coletivas. Ou seja, eu chego lá, faço uma proposta de uma série com componente rítmica, nós felizmente não temos letra. E felizmente, porque não temos que decorar e andar com as cabras atrás de nós. Eu também cantei muitos anos, agora deixa-me dessas coisas, e andava sempre também com a cabra, é um vício. Portanto, não temos letra para andar com a cábula e não temos letra para ser suscetível a determinado tipo de interpretações. O que não é mau, é bom. Mas pronto, não temos esse problema para resolver. Temos outros. A componente rítmica. Portanto, propõe-se uma coisa e depois todos os miúdos são convidados a contribuírem a alguma coisa. Portanto, são todos artistas. Se são locais ou não, eles vivem cá, mas andam por todo o país. E não só. A fazer coisas como qualquer um dos que está aqui, quando pode, faz. E sempre que pode, é convidado aqui e ali, e as bandas que estão aqui vão por todo o país e orgulham-nos como conterrâneos. Orgulham-nos porque fazem coisas, depois nós ouvimos falar, tiveram cá uns tais a fazer coisas e foi muito interessante, gostávamos muito de ver. E é isto, contribuímos todos no fim, para o orgulho da nossa terra, porque estamos todos a bater na mesma causa. A questão do artista local, de facto, tem o artista, entendido por algumas pessoas como depreciativo, e o local que é abastecedor. Limitativo. Nós temos duas rubricas que falamos sempre delas nos nossos programas do Plágio. Eu agora vou fazer aqui um bocadinho uma batota. Eu tinha pedido duas irritações ao Paulo e ao Tori e dois pelouros, mas eu vou pedir desculpa, se calhar vou pedir a irritação ali ao Tori e o pelouro ao Paulo, para nós também não esticarmos aqui muito, porque depois temos aqui uma surpresazinha no final que a direção nos preparou. Tori, qual é a tua irritação? Partilhar aqui connosco. A minha irritação não é propriamente uma coisa que tenha a ver, aliás, com cultura nem com entretenimento, se bem que às vezes parece que as pessoas, aliás, de certa forma, até pode ter. De certa forma, até pode ter. Epá, eu quando falaste da questão da irritação, pensei um bocadinho, tu disseste até uma irritação desta semana. Ou, se calhar foi, se calhar. Pronto. Vinha a conduzir e eu no trânsito sou muito, aliás, de uma forma geral, gosto de tentar ser eficaz e tentar não atrapalhar as outras pessoas e pronto. Irrita-me um bocadinho quando vou no trânsito e há alguém que emperra e que não me desenvolve. Chega a um cruzamento, vem não sei, alguém lá no fundo, mas eu vou parar porque se calhar, ou estou a ver uma formiga que vai passar a passadeira, vou começar a abrandar, ou aquele semáforo que vai ficar vermelho, se calhar, e começa-me aqui a fervilhar dentro. Mas isto tudo para chegar para o trabalho, a chegar a empresa em Tomar, e a chegar ao escritório e já dentro da cidade, um carro que eu percebo que vai com pouca vontade de desenvolver, e eu pensava, estou a ver as horas a passar, vou chegar atrasado, este carro não me sai da frente. E começo a ver o carro até ali a zigue-zaguear um bocado e eu pensar, 10 da manhã, a coisa deve ter corrido bem, não sei, se calhar, pronto. E quando tive a oportunidade de ultrapassar, isto já me irrita só por si, mas quando tive a oportunidade até de ultrapassar é que eu fiquei mesmo irritado. Porque a pessoa vinha a ver, eu imagino que fosse até uma repetição, vinha a ver, tinha o telemóvel, como agora pomos no tablier, não é? E vinha a ver um jogo de futebol. E eu pensei que me irritava o trânsito já por si. E quanto mais uma pessoa a conduzir ir no jogo de futebol. E era do Sporting? Não percebi porque era tão pequenino, mas pronto, agora não sei se era cultura ou entretenimento. Entretenimento era de certeza. Paulo, nas próximas eleições autárquicas, está quase, não falta menos de um ano, vais ser eleito, e qual é o valor que tu vais assumir? Aqui estou quase eleito. Estou reformado. Bem, mas se nos tempos áureos estivesse, criava o pluro do bem-estar. E bem-estar, para um cidadão que vive no centro da Marinha Grande, quer dizer uma coisa. Para um cidadão que vive numa periferia, quer dizer outra coisa. Não totalmente. Há alguns aspectos que serão comuns, idênticos. Mas um cidadão que vive no centro da Marinha Grande, que tem água canalizada, tem saneamento, tem jardins ou parques, ele já quererá outras coisas. Sei lá, quererá bens culturais,
à disposição, e tem alguns. O que vive na periferia quererá, eventualmente, saneamento básico, água, creio que já toda a gente tem, mas saneamento básico. Portanto, para resolver este tipo de problemas, diversos tipos de população querem diferentes coisas, eu criaria, para ajudar neste plano do bem-estar, uma coisa que é fundamental, que é ouvir as pessoas. Criava o Parlamento das Crianças. Está um desde abril a ouvir pessoas. Desde abril, não é? Tu não percebeste a ironia. É que se tivesse percebido, o 1 de Abril foi o dia das mentiras. Também é escuteiro, estava o Filipe a dizer. Também é escuteiro. Portanto, para isso fazer o Parlamento das Crianças, para ouvir as crianças, o Parlamento dos Jovens, o Parlamento dos cotas, criávamos algumas formas de ouvir as pessoas para perceber aquilo que de facto as incomodava e o que é que contribuía para o seu bem-estar. Eu também me irrito, toda a gente se irrita, mas eu normalmente sou tentado a dizer, sejamos positivos, não nos irritemos, pá. Há sempre alguém que está ao lado desejoso que a malta se irrite. E nós devemos encarar as coisas de uma forma positiva, com um sorriso, tentarmos não nos irritar, mesmo que estejamos irritados. Portanto, o pluro do bem-estar, com a criação de muitos parlamentos, de ouvir as pessoas por toda a parte, para a partir daí construirmos uma coisa que andou para aí em voga, que não é aquilo que eu acho que deve ser, que é um orçamento participativo, já venho falar. Mas o orçamento participativo não pode ser um concurso. Não correu bem, Paulo. Não. Esse orçamento participativo não. O orçamento participativo não pode ser um concurso de ideias em que a gente anda a tentar influenciar socialmente para a minha proposta ganhar. Não é isso. Tem que ser outra coisa. Depois digo noutra altura. Mas, o valor do bem-estar. Temos todos o direito de viver o melhor possível. Se contribuir cada um com as nossas forças, energias, criatividade, para que vivamos todos o melhor possível. E é tempo da malta se unir para viver o melhor possível e para dar a volta a estas coisas que estão mal. Muito obrigado, Paulo. Antes de terminarmos com o Filipe, se calhar vão aproveitar que há aqui de novo connosco, até para ser estranho não aproveitar este momento, para nos falares um bocadinho sobre o que é o teu projeto Arma Direita. Alguns ouviram certamente nas festas da cidade, mas se calhar não sabem como é que ele nasce e qual é o ponto de situação desse projeto. Boa noite, meu nome é Donato. Mas fomos todos artistas locais. Somos todos. Sim, isso do local é só porque acho que limita. Né? As pessoas olham para o local. Se é local, não é. Tu também és da Marinha, se calhar. Sim, exatamente. Sim, sou da Marinha, claro. Sou da Marinha. Qual é que foi a tua pergunta? Quem é que são as Rua Direita? A Rua Direita é um projeto pessoal. Inicialmente começou só comigo, sozinho, fiz um estúdiozinho só comigo, depois eu precisava de um baterista, só eu e um baterista. E foi assim que o primeiro disco foi gravado. Tinha mais umas coisas, mas tudo tocado por mim. E aí fomos para o estúdio, gravámos. Entretanto aquilo transformou-se em canções. Fiz amizade com um grande amigo meu agora lá em Lisboa, um produtor, que me ajudou a transformar aquilo em canções. E as canções precisavam de pessoal e foi crescendo. Pronto. A banda somos dois elementos, sou eu e o baterista. E é versátil. Por exemplo, aqui. Deixa a tua filha. Aqui nas festas da Marinha veio a minha filha nos coros, veio outra rapariga nos coros, veio piano, veio o segundo guitarrista, veio baixista. Éramos 6 vozes. Portanto, era uma coisa grande, porque o palco era grande. Mas no Alentejo fomos em trio, por exemplo. As datas que fizemos no Alentejo agora por causa deste disco. E já tocámos muitas vezes a dois. As FNACs, o primeiro disco, tocámos nas FNACs todas, quase todas do país mesmo. Braga, Guimarães, Faro, a outra Albufeira, Lisboa, sei lá. Andámos mesmo aí nas FNACs todas, fomos a dois, às vezes ia também um teclista na altura. Pronto, é um projeto muito pessoal, mas que era para fazer aquilo que eu achava que podia ser e tinha que ser agora naquela altura, ou nunca. E como é que um projeto desse chega a uma dimensão de sei lá, uma das músicas mais ouvidas na Antena 13 e coisas do género? Como é que isso é um conjunto de coincidências?
Não. Ou... Não. Porque às vezes há esta questão, né? Ou seja, Sim, não, por já a música que foi mais famosa, foi a Mariana, foi escrita assim no quarto do meu filho. A Mariana era a namorada do meu filho na altura que andava no 3º ano. E há quem conte histórias e eu tocava guitarra para eles adormecerem. E então, estás apaixonado pela Mariana, então estava a fazer assim uma coisa assim, para a Mariana, para ele cantar a miúda. E foi assim que nasceu a música, foi mesmo assim. Mas são poucas. E daí foi polida, foi transformada numa canção. E a verdade aqui, isto está a ser gravado, mas o que interessa, tens de ter dinheiro. Tens de ter dinheiro. Eu já trabalhava, já tinha 2 filhos, já tinha dinheiro e investi muito na música. E investir muito na música é o quê? Posso dizer, sei lá, por exemplo, que se calhar custou mais dinheiro a promoção, a comunicação do disco do que a gravação do disco. Estás a entender? Só que a comunicação do disco, tu sabes que estás a pagar um serviço a uma pessoa que tem os contactos certos na área e que tem a certeza que a quem entregar aquilo vai ser ouvido. Não é certeza de nada, mas que vai ser ouvido. vai ter a tal oportunidade. Vai ter a oportunidade, exatamente. E a questão foi essa, teve a oportunidade. Mas tanto que a Mariana, nós lançámos o disco em maio e depois aquilo tocou e tal, mas só em setembro é que não explodiu na nossa dimensão. Sim. Portanto, e ficámos no top da Antena 3, mas no ano seguinte já a ouviram com mais atenção e a Para Sempre já entrou também no top e foram ambas as mais votadas desse ano. Mas pronto, e agora também tivemos o primeiro single deste disco também teve no top bastante tempo. Mas há coisas mágicas, porque aquilo subiu, chegou ao 2º lugar, depois estávamos a ouvir e desaparecemos. Acontece. Eu já tenho uma certa idade, não tenho problemas, mas a verdade é que eu gastei menos dinheiro nessa comunicação. Olha, muito obrigado por teres vindo e teres partilhado também este bocadinho connosco e este conhecimento. Antes de. Qual é a música que vocês vão tocar? É agora? Dentro de mim. Fui deixar uma sugestão, porque acho que é que, para além o Sr. Presidente deu-nos o privilégio, no final, ter aqui umas filhoses, não sei nem como está lá atrás. Antes de mais agradecer, e o Filipe também já vai agradecer certamente à coletividade por nos ter permitido estar aqui, mas vamos ter umas filhosezinhas para podermos também conversar e podermos dar continuidade a estas reflexões, porque isto é um tema que nós podíamos estar aqui mais de não sei quantas horas. Mas há aqui uma sugestão associada que o Filipe vai dar certamente. Em primeiro lugar, agradecer a vossa presença num dia tão frio como o de hoje, e esperamos que também tenham gostado de partilhar este bocadinho connosco. Eu às vezes ponho-me a pensar o que é que nos leva a fazer isto, e a hora de jantar estava a dizer isso, parece uma parvoíce, mas se calhar é dessa necessidade de criar ou de fazer qualquer coisa diferente. Talvez isto nos faça pensar um bocadinho em outras coisas e pensarmos um bocadinho de maneira diferente. Já agora, faço uma sugestão que não era o que o Bruno estava a pensar, mas também faço o que o Bruno estava a pensar. Então li uma exposição que, como sabem, a coletividade, e também os parabéns por isso ao Presidente Carlos, como sabem, há aqui a poesia ao serão, e temos ali do lado direito uma exposição de quadros sobre a poesia do Alexandre Amil. E, portanto, podem aproveitar que estão aqui tão perto e dar ali uma vista de olhos e olhar para aquilo que eu acho que é interessante. Eu não sei se isto vai chegar ao destinatário e se calhar isto vai contra tudo. Eu vou dizer isto, mas entendo isto de uma forma, eu vou falar de forma irónica. Quem escreve livros na Marinha e edita livros na Marinha, a Câmara habitualmente tem um procedimento que é comprar livros, compra 100 ou 200 livros dos autores. Os CDs parece que não compra nenhum. Eu sugeria que começassem a comprar CDs também. Nós não, Obviamente que eu estou a ser irónico, portanto,
porque isto é um bocadinho aquilo que estávamos a falar, que não é por ser artista local, ou seja, isto para mim nem faz muito sentido, confesso. Mas pronto, de qualquer maneira, muito obrigado à direção da Comeira e da forma como nos acolheu, do magnífico jantar, que vai terminar com as filhoses e o café da avó. Obrigado por terem vindo e, sobretudo, porque isto não se fazia sem as pessoas que respondem positivamente ao nosso apelo, completamente maluco, não é? Muito obrigado ao Donato, ao Zé Eduardo, o Gomes Polido, eu sei o nome dele todo, ao António Pascoalinho, que nos levou a todo o mundo e continua a levar. Mas vai levar. Aliás, aqui o meu bloco de apontamentos é de Silves 50 anos de 25 de Abril. Portanto, isto foi lá nas comemorações que nos ofereceram. E ao Paulo, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. E pronto, acho que vamos ficar com a última canção. Terminar então com este Vamos fechar com a chave de ouro. E obrigado por terem vindo. E até ao próximo Plágio. Esta música chama-se Dentro de Mim, foi das primeiras músicas que o Estado Sónico compôs. E vamos a isso. Quero ver-te nua no sol, sentir o teu calor dentro de mim, correr assim para ti como quem crê no amor que por ti nunca senti. Acho que não vou chegar ao fim desta jornada tão cheia de dor, correr assim para ti como quem crê no amor que por ti eu já senti. Quero-te tocar mais uma vez, assim como eu nunca te toquei, sentir teu corpo dentro de mim, chamar por ti como chamo por Deus. Ver-te assim tão nobre ao pé de mim, tornou-me como gelo dentro de mim, tornou-me como gelo dentro de mim, tornou-me como gelo, tornou-me como gelo, tornou-me como gelo dentro de mim.